Olá, senhor Barão. Estou aceitando o seu desafio de ouvir o meu relato sendo compartilhado no canal. Porém, peço-lhe a gentileza de manter minha identidade no anonimato. Então, me chame de Ana. Essa história é verídica e aconteceu há 26 anos, quando eu estava recém-divorciada, com um filho de apenas 2 anos de idade e de volta à casa dos meus pais. Pelo pouco espaço disponível para nós dois, no quarto que tinha voltado a ser meu, comprei uma bicama com uma grade lateral para não correr o risco dele cair, pois meu filho dormia na parte de cima e eu na cama inferior. Nesta época, ele, o João, meu filho, apresentou episódios de terror noturno. Não sei se todos conhecem e se já presenciaram, mas o terror noturno, que supostamente afeta até 40% das crianças, não tem a ver com pesadelos. Na verdade, é considerado uma parassonia, um distúrbio do sono cuja ocorrência é mais comum em crianças entre 2 e 5 anos. Mesmo hoje, tantos anos depois, verificando as informações sobre este fenômeno, elas continuam vagas. Não se sabe a origem, não existe tratamento e as ocorrências, se forem persistentes, tendem a desaparecer com o desenvolvimento da criança, cessando na adolescência. Pelo nome terror noturno, vocês podem imaginar que não é uma coisa bonita de se ver. A literatura especializada detalha que esses episódios duram em média 15 minutos e nesse tempo a criança não responde ao que os pais falam, não reage quando é confrontada e algumas crianças podem se levantar e correr. No dia seguinte, a criança normalmente não se recorda do que aconteceu. Os seguintes sintomas são descritos como indicativos de terror noturno: gritos, choro, agitação, olhos arregalados, apesar de não estar acordada, criança confusa e assustada, coração acelerado, suor frio, respiração rápida e xixi na cama. E foi assim, em uma noite, quando João já estava dormindo e eu e minha mãe conversávamos na cozinha, talvez umas 21 horas, nós escutamos os gritos desesperados dele e ambas corremos para o quarto onde João estava. Imediatamente acendi a luz e, falando seu nome, tentei pegá-lo no colo, mas ele não me ouvia. Sentado na cama de olhos abertos e gritando, João virava a cabeça de um lado para o outro e eu não entendia o que estava acontecendo. Parecia não estar totalmente acordado. Pensei em pesadelo, mas os gritos continuavam. Pensei em sonambulismo, pensei em muitas coisas. Minha mãe também o chamava pelo nome e tocava em seu rosto enquanto falava: Filho, filho, vovó está aqui. Está tudo bem, não chora, filho. Meu pai, assustado pelo barulho, também foi ver o que estava acontecendo. Falávamos os três ao mesmo tempo enquanto João gritava como se estivesse diante de uma cena aterrorizante, preso por um medo primitivo que nada tinha a ver com o mundo que os nossos olhos estavam vendo. De repente, seus gritos passaram. Seu corpo pareceu amolecer e ele se deitou, fechando os olhos. Sua respiração foi se tranquilizando e ele pareceu dormir. Meu coração batia na garganta e lágrimas enchiam meus olhos. Susto, medo, choque, incompreensão. Com ele agora dormindo normalmente, eu decidi trocar a sua roupa, que estava úmida pelo muito que ele transpirava. Minha mãe perguntou se eu estava bem. Quando disse que sim, ela me falou que iria fazer um chá para nós. Esta foi uma longa noite onde eu confirmei que ser mãe é padecer no paraíso de diversas maneiras. No dia seguinte, o comportamento dele foi normal. Conversei com minha sogra e ela me tranquilizou, dizendo que certamente teria sido apenas um pesadelo. Porém, eu estava convencida de que não era só isso. Na verdade, hoje posso afirmar que naquele dia nós vivemos uma cena digna do filme A Hora do Pesadelo e Freddy Krueger esteve lá. Acredito que não tinha se passado uma semana quando um segundo episódio ocorreu.
Nessa noite, eu estava no quarto com ele, lendo ou estudando enquanto ele dormia. De uma maneira bem assustadora, ele começou a gritar e a se levantar, tentando sair da cama de um jeito estranho, descontrolado. Ao mesmo tempo em que eu o segurava, ele balançava os braços à frente do corpo e seus gestos pareciam ser para afastar algo ou alguém que se aproximasse dele. Tudo se repetiu. Meus pais, totalmente assombrados diante do que acontecia, seu único neto, um bebê de 2 anos, com um comportamento totalmente desconhecido e inexplicável. Inexplicável e aterrador. Não mencionei esse detalhe no início do relato, mas venho de uma família de formação religiosa muito rigorosa, onde certas situações são espiritualizadas. Então, o inexplicável para nós ainda perpassava pelo temor de um ataque de forças demoníacas, de uma manifestação das trevas. Este segundo incidente passou, tal qual o anterior. No dia seguinte a este segundo episódio, levei meu filho ao pediatra dele. Pediatra, homeopata. Para quem não conhece o esquema da consulta com um médico desta especialidade, vou lhes dizer que eles perguntam todos os detalhes da sua vida, mas lembremos que o paciente tem 2 anos e não fala quase nada. Neste caso, como os profissionais mesmos brincam, pediatras e veterinários têm muito em comum. Bom, eu contei tudo, contei, recontei, chorei. E foi esse médico, nessa ocasião, que me deu o diagnóstico de terror noturno. Segundo ele, é comum, banal, inofensivo. Na teoria, eu pensei. Ele prescreveu 2 remédios homeopáticos e certas alterações nas rotinas e atividades para contribuirmos para a melhora da qualidade do sono de maneira global. Fizemos tudo o que ele prescreveu, mas todos os dias, quando começava a anoitecer, eu sentia medo. Permanecia em mim um estado de alerta constante, tensa, na expectativa do que poderia acontecer. Então, em uma das noites em que ele já estava tranquilo e dormindo profundamente, eu apaguei a luz de leitura e também adormeci. Porém, nesta noite, o sobressalto foi diferente. Pulei na cama com minha mãe me chamando, a luz sendo acesa e meu pai falando também comigo. Ele estava nervoso, mas eu não entendia claramente o que eles falavam, pois havia uma outra voz, uma terceira voz, uma voz de mulher que praticamente gritava. Meu filho acordou assustado e minha mãe retirou ele rapidamente do quarto. O barulho continuava e então eu entendi o que estava acontecendo. Pai, o gravador. Pai, minha bolsa atrás da porta. Mesmo sem entender direito, meu pai pegou a minha bolsa e as vozes, um diálogo, risadas, vinham de dentro dela. Abri, peguei o pequeno gravador a pilhas e o desliguei. Desliguei e tirei a fita de dentro dele. Ainda assustados, fomos para a sala onde minha mãe tentava fazer o neto dormir. Ficamos ali em silêncio uns minutos. Dizer o quê, não é? Meu pai então ligou a TV e disse para irmos nos deitar. Fizemos isto, eu, meu filho e minha mãe, juntos na cama dela. O gravador? A fita? Bom, eu explico. Na época eu fazia faculdade de letras e era bolsista do CNPq. Trabalhava em um projeto de sociolinguística que se baseava na análise de conversas gravadas por nós, respeitando critérios pré-definidos pela pesquisa. Cada um do time havia recebido um pequeno gravador do tipo que nos filmes nos anos 80 você veria os repórteres usando. Agora pense comigo e seja sincero. Qual a probabilidade de, no meio da noite, um gravador a pilhas guardado dentro de uma bolsa simplesmente começar a reproduzir uma fita que nem deveria estar dentro dele e fazer isso no último volume? Talvez uns 10 dias tenham se passado desde a madrugada do gravador e a noite em que novamente o terror noturno aconteceu, o seu terceiro e último episódio. Ocorreu pouco tempo depois do meu menino adormecer. Eu estava perto dele, nem sei fazendo o que, sentada na minha cama e de repente o choro, os gritos.
e a tentativa de descer da cama engatinhando, como se houvesse pressa em sair, em se afastar, fugir dali. Mas do quê? Eu não sei dizer. Tudo acontecendo muito rapidamente e eu tentando segurá-lo. E eu nem vou precisar contar o resto para não repetir o que já contei antes. Tudo muito semelhante às ocasiões anteriores e enfim passou. João se deitou e pareceu entrar em um sono pesado que a gente percebe até pela respiração mais forte. Lembro perfeitamente que estava com a mão sobre ele fazendo carinho, cantarolando uma música. Eu me sentia muito cansada, física e emocionalmente cansada. Foi nesse momento que eu ouvi um som musical. Olhei para cima e a caixinha de música estava tocando, seu pêndulo se movendo de um lado para o outro. Ela era cor-de-rosa, no formato de uma casa, com bichinhos fofos nas janelas, portinhas e chaminé. Lembrava um relógio cuco. Possuía um mecanismo acionado por uma corda puxada verticalmente para baixo. Lembro-me da colega de trabalho que a deu de presente antes mesmo do João nascer. Essa caixinha de música ficava pendurada na parede e justamente naquele momento, sem que ninguém tocasse nela, entrou em funcionamento. Chamei minha mãe com a voz forte. Ela, que havia saído do quarto apenas 2 minutos antes disso acontecer, veio sobressaltada, me perguntando o que era, o que eu precisava. Sem responder, eu apontei para a caixa de música que ainda tocava. Ela não entendeu e perguntou o que foi. O que foi? Nessa altura, eu já rezava em voz alta e insistia em apontar para o objeto com o dedo indicador da mão direita, enquanto a esquerda se mantinha sobre meu filho. Então minha mãe compreendeu e me perguntou: "Não foi você? Está tocando sozinha?" Eu apenas mexi a cabeça respondendo não e sim. Tenho certeza de que ela sentia tanto pânico quanto eu. Contudo, ela se ajoelhou sobre a cama e pegou a caixinha, fazendo-a parar de tocar. Ao sair do quarto com o brinquedo nas mãos, ela foi para a cozinha, abriu a porta que dava para o quintal e arremessou o brinquedo com força, fazendo-o sumir na escuridão. Ela voltou para perto de mim e continuamos a rezar. Nossas palavras se misturavam com as lágrimas. Foi apenas no dia seguinte que conseguimos conversar sobre tudo o que estava acontecendo. Não poderia ser coincidência 2 objetos, o gravador e a caixa de música, funcionarem espontaneamente, muito menos naquela fase tão difícil e angustiadora que passávamos com os terrores noturnos do João. Lembramos de algumas histórias parecidas, vividas por outras pessoas, histórias macabras que tenho certeza que muitos de vocês também conhecem, as quais relatam ações de espíritos zombeteiros. Um outro nome muito utilizado para tentar explicar essas manifestações é poltergeist, palavra de origem alemã formada por poltern, fazer barulho, e geist, que é espírito. São eles que malignamente se divertem ao produzirem odores fétidos, luzes estranhas e ruídos intensos. A partir do momento em que acreditamos que esta era uma possibilidade, me veio à mente uma outra coisa, um objeto que eu havia trazido para casa algum tempo antes e que nessa hora me provocou uma forte sensação de desconforto. Era um antigo manequim de costura com pedestal de madeira. Pois bem, ele havia pertencido a uma tia da minha sogra. Seu nome era Greta, e o tal manequim ela utilizava quando era moça e trabalhava como costureira. Eu não sei bem a razão disto ter ficado no paiol do quintal da minha sogra por décadas, porém ficou lá, coberto e protegido por um plástico. Estava lá e um dia eu o vi no fundo do quartinho onde se guardavam também livros, quadros, fotografias antigas, toda aquela sorte de tralha que não é mais utilizada, mas que se tem pena de descartar. Entre vê-lo e pedi-lo, o espaço de tempo foi curtíssimo, uma peça vintage que poderia ser útil para minha mãe. Mas após esses dias difíceis, supus, ou melhor, senti que o causador era ele. Digo mais, naquele momento, quando bem examinado, parecia muito feio e totalmente inadequado, como uma decoração fúnebre.
Foi então que decretamos o seu fim. Meu irmão foi nos visitar no dia seguinte e, após escutar toda a história do que estava acontecendo, ele concordou em nos ajudar. Levou o tal manequim para o quintal, quebrou o objeto em pedaços, esvaziou sobre ele 1 litro de álcool e pôs fogo. Eu ainda pedi que junto se queimasse também a tal caixa de música. Foi uma bela fogueira. Meu ex-marido, dias depois, quando foi visitar o João, ficou a par de tudo o que tinha se passado. Bastante cético em relação à suposta ligação entre um poltergeist e os terrores noturnos e um manequim, lamentou a destruição deste último, que era uma recordação de sua tia-avó, mesmo que abandonado em um canto empoeirado. No entanto, antes de ir embora, ele declarou: "Engraçado, eu nem me lembrava disso, mas agora que você falou do assunto, veio à minha memória que eu, quando criança, tinha medo da tia Greta. Ela era má, sorria ao deixar propositalmente alfinetes nas roupas de festa, nos vestidos de noiva. Costurava também para a funerária, vestidos fechados na frente e totalmente abertos na parte de trás, para vestir os cadáveres das moças que seriam enterradas."